Muita gente acha que o IELTS Test é só mais uma prova de inglês. E é justamente por isso que muitas pessoas não conseguem passar no IELTS com a nota que precisam. Por quê? Porque não entendem como o teste funciona. E é justamente por isso que hoje nós vamos desvendar o IELTS Test. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, porque hoje vamos conversar sobre o formato do IELTS, como ele, na realidade, é organizado, é estruturado, os tipos de IELTS e as notas que mais abrem portas para vocês. Então, vamos começar pela questão da forma como o IELTS ele é estruturado. Muitas vezes as pessoas têm em mente que basta falar inglês que já é suficiente. É só você, então, se inscrever e passar na prova. Por quê? Porque eles já têm um certo domínio do idioma. E tá tudo bem, porque essa comunicação ela vai ser valorizada. A questão é o que está por trás do teste em si. E aí a gente tem também aquele tipo de candidato, que é o oposto desse. Né? É aquele que não conhece a prova, sabe que precisa da prova, mas ao mesmo tempo vai deixando o tempo passar, a necessidade chegar para que ele possa sentar e aí sim focar na prova. Tem noção de inglês. E aí acha que por ter uma noção mais instrumental da língua, isso vai ser suficiente para passar na prova do IELTS. Afinal de contas, o título da prova é IELTS é um teste de proficiência. Então a gente tem essas duas versões e infelizmente nenhuma delas justifica o tipo de nota que você pode deixar de tirar se você não entender como o teste funciona. Quando a gente fala de teste de proficiência, e o IELTS, na minha opinião, é aquele que mais te abre portas, porque ele pode ser aceito ou exigido por diversos cenários mundialmente. Mesmo a gente tendo disponíveis, como a gente já conversou em outras lives aqui, o TOEFL, os exames de Cambridge, o Duolingo e muitos outros, a gente tem que reconhecer que o status do IELTS é único. Por quê? Porque ele é o único teste de proficiência que é aceito por órgãos governamentais. Nenhum outro teste só nesse formato de teste de proficiência é tão valorizado quanto o IELTS. E é justamente por isso que muitas vezes, sem entender a importância do teste, a forma como ele é estruturada, as pessoas ou subestimam ou supervalorizam o que o teste em si vai avaliar. Daí a importância da gente poder, de uma certa forma, considerar o que está por trás do teste, além da gente entender que ao fazer um teste como esse, você vai ter que falar inglês de alguma forma. Tá? Então, tenham muito cuidado quando você escuta aquele tipo de discurso que não precisa falar inglês para você passar na prova do IELTS. Ou, ao mesmo tempo, não se preocupa se você tem alguma fluência ou quão fluente você é, porque ele é um teste de proficiência. Então, vamos começar a refletir sobre isso, tá? Quando a gente fala que o IELTS é um teste que é dividido por bands, por escalas de nota, eu acho que vocês já devem ter pesquisado a formatação. Né? Me contem aqui se vocês já têm uma noção de como esse teste funciona, se vocês sabem a nota que precisam, porque eu já vou conhecendo um pouco vocês e vou focando nas áreas que podem ser, vamos dizer assim, área mais cheia de dúvidas, a área que vocês ainda não pesquisaram tanto ou não colheram tantas informações. Tá? Então, primeiramente, é um teste que vai de 0 a 9. E para cada nota dessa, a gente não tem uma referência matemática. A gente tem uma descrição de nível. Se a gente pensar no Common European Framework, que é, na realidade, o quadro europeu comum de línguas, de referência de línguas, a gente deve entender pela descrição deles. Estou usando o perfil da minha filha, meu nome é Marcela e ainda não sei nada sobre o teste. Ótimo, Marcela. Mesmo sem você saber nada do teste, eu garanto que depois dessa live de hoje você vai ter informações importantes para abrir um pouco aí os seus horizontes com relação à prova, tá? Então, eu estava comentando que a gente tem uma escala de nota de 0 a 9, mas a gente não está falando de uma nota matemática, a gente está falando de uma sequência de descrição de nível. Então, é super importante que vocês entendam isso, porque muitas vezes a gente pensa nas notas e a gente pensa assim, poxa, eu só preciso de 5. E aí eu tirei 4,5. Eu preciso de 6, mas no meu simulado eu estou tirando 5,5. Dá para passar? Lembrem, não é sobre nota. Não é só sobre olhar para a nota e achar que foi por conta de um acerto e mais uma questão e você chegava naquela nota. Não. Muito pelo contrário. Cada nota dessa equivale a uma descrição de nível, onde a gente tem uma descrição de competências e, vamos dizer assim,
um nível de inglês que já é esperado para aquele tipo de candidato, certo? Então, primeiramente, entendam que cada nota dessa é equivalente ao nível. Aí eu tenho o Daniel aqui, Daniel colocou, preciso tirar um B2 esse ano. E Joana comentou, estou querendo morar na Inglaterra, o ano passado e comecei a entender agora, certo? Então, vocês provavelmente, tanto a Joana como o Daniel, já têm um objetivo claro, né? A Joana quer morar fora, então, para esse contexto, você vai precisar de um certificado internacional. E eu acredito que se é na Inglaterra, você já deve ter descoberto que o IELTS é o teste exigido até para o processo de imigração, até para o seu visto. Então, por isso que eu estou sempre me voltando para esse teste. Porque por mais que eu trabalhe com vários outros tipos de testes, quando a gente pensa no IELTS, ele é um teste que vai atender as duas necessidades. A necessidade de você morar fora e a necessidade, ao mesmo tempo, de você ter uma certa nota, como pode ser o caso do Daniel, para que ele conquiste uma bolsa de estudos numa universidade internacional, para que ele faça um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Como eu não conheço todos vocês, eu vou dar os exemplos, porque aí eu acho que a gente atinge, né, assim, os objetivos de todos, mais ou menos, né? Acredito que sim. Pensando nisso, se a gente analisar as notas que eu falei e os níveis, vamos pegar o exemplo do Daniel aqui, que é do nível B2. B2 seria equivalente a um nível que já inclui uma certa proficiência, uma certa fluência, e é esperado que você já esteja numa escala de um inglês Upper Intermediate para Pre-Advanced. Né? Então, se vocês já ouviram falar dos exames de Cambridge, o FCE, que é um teste muito conhecido, e os exames de Cambridge também têm um grande status e reconhecimento internacional, a gente vai conseguir fazer uma equivalência de nota, Daniel. Esse B2 iria equivaler a mais ou menos um 6, dependendo da exigência do B2 para algumas universidades, se é o seu caso, um 6,5, por exemplo. Né? Então, para cada cenário, a gente tem uma nota, a gente tem um tipo de exigência. Se a gente pensar na Inglaterra, até 4 de janeiro desse ano, Joana, por exemplo, trabalha em uma escola bilíngue e o B2 é um dos pré-requisitos. Por isso, o B2. Pronto, então esse é o pré-requisito que já está com um pezinho no avançado, no inglês avançado, que a gente acha que o inglês avançado já é o inglês só da fluência, mas não, o inglês avançado que eu falo é o inglês com proficiência, aquele que você vai ter uma gramática, um vocabulário rico, você consegue dominar e conversar sobre todos os tópicos, e aí o teste vem constatar essa tua nota nas 4 habilidades. Se a gente, então, olhar para o cenário das notas, para cada, vamos dizer assim, cada cenário profissional, cenário acadêmico, cenário de imigração que você esteja, existe um formato específico de teste. Por isso é importante que vocês conheçam o teste. Se vocês sabem que esse sonho, esse objetivo só vai ser atingido se você tiver o resultado desse teste, e é por isso que eu friso tanto que conhecimento é ouro, quanto mais você sabe sobre o teste, mais à vontade você se sente, mais você sabe o que vai ser exigido de você. Esse é o diferencial. E aí, se a gente analisar que se falarmos de notas que abrem portas, de notas que vão impactar o currículo de vocês, naturalmente falando, a gente vai começar de um B1, que é o que a gente chama de um bom nível de intermediate. Um aluno que já se comunica, um aluno que tem uma certa fluidez, tropeça aí dentro das suas estruturas de ideias, mas, de uma certa forma, ele já se vira, ele domina a questão da comunicação. Quando a gente fala de um B2, a gente já está atrelando a isso, obrigatoriamente, uma boa clareza de proficiência. E aí, se a gente pensar na diferença de fluência e proficiência, eu vou revisar um pouco do que a gente viu em algumas lives anteriores, a gente está pensando na fluidez da comunicação, na clareza da comunicação, que seria a fluência, e a gente estaria pensando na estruturação da linguagem que você usa ao se comunicar. Da precisão dessa linguagem, da variação dessa linguagem e o quanto ela é apropriada para o tipo de tópico que você está conversando. Entenderam aí a diferença entre fluência e proficiência? E dentro do IELTS Test, esses dois conceitos eles vão caminhar juntos. Por isso que eu digo e friso e repito e bato muito numa tecla de que se você se prepara e você se prepara com foco no formato da prova, entendendo que você tem que conquistar, você vai perceber que você precisa falar inglês. Não é um teste para quem não é fluente. Ao mesmo tempo, deixa eu esclarecer que o IELTS não é um teste que reprova. Ele faz um diagnóstico de nível. Ao passar pelo teste, você vai ter
4 partes, como a gente conversou aqui, rapidinho, né? Eu já frisei que é em cima das 4 habilidades: speaking, listening, reading and writing. E, ao mesmo tempo, para cada parte da prova, você vai performar e vai receber uma nota. Essa nota vai diagnosticar o teu nível de inglês. Então, se você pensa que você precisa atingir um determinado patamar de nota, muitas vezes é necessário até que você invista também na sua preparação e, ao mesmo tempo, no crescimento do seu inglês. Porque se hoje você está no B2, como o Daniel, e ele sabe que ele precisa desse resultado para conquistar um objetivo, talvez o nível esteja totalmente ok. Mas não necessariamente ele conheça a prova e ele se sinta seguro em fazer a prova. E aí eu tenho Joana, acredito que seja um B1, mas para eu ir para lá vou iniciar estudando e vi que preciso de um 6,5. Então vou precisar deste B2. Exatamente. E aí, Joana, voltando para a informação sobre o contexto de imigração. Até 4 de janeiro, a nota exigida pelos órgãos governamentais era de 5, 5,5 para a imigração. Na virada do ano, uma nova lei dentro do UK, especialmente na Inglaterra, estava sendo aprovada. Eu não chequei nessas últimas semanas se ela já está em vigor, se ela já está valendo. Mas, como a gente está vendo, vários países na Europa estão ajustando as suas regras de imigração. E a Inglaterra estava ajustando também a exigência de um B1 para um B2, especificamente. Eu acredito que, ao desenrolar desses últimos meses, né, fevereiro, março, abril, já deva ter tido algo mais concreto e definido com relação a isso. Tá? Então, é bom pesquisar, porque aí você já começa a focar no nível mais alto. Trabalhar ou construir o seu nível, se você ainda não se sente segura dentro desse nível, e, ao mesmo tempo, ir conhecendo a prova. Né? Joana, então posso não passar na primeira e depois tentar novamente, antes de me candidatar para uma faculdade? Pode sim. O IELTS, como eu falei, ele é um teste de proficiência, mas no formato de um diagnóstico de nível. E aí, muitas vezes, você precisa, dependendo do nível que você esteja, você precisa construir o seu nível de inglês. Né? Quando a gente pensa em construir, eu estou falando em você investir no seu inglês, estudar, desenvolver mais fluência, mais a sua proficiência, polir as suas habilidades, porque elas vão estar lá no formato do teste. E aí, se você vai trabalhando isso e vai trabalhando e praticando as partes da prova, entendendo o que ela vai observar na sua performance, você vai unir as duas coisas. Elevar o seu nível de inglês, entender o que você pode mostrar dentro de um B2, o que é exigido já de um candidato que esteja nesse nível, e, ao decorrer da sua preparação, você está killing two birds with one stone, como eu diria, matando 2 coelhos com uma cajadada só, no ditado, né, quando a gente traduz, que, traduzindo a ideia, seria você estar crescendo, desenvolvendo a sua competência, a sua fluência no inglês e, ao mesmo tempo, se preparando para a prova. Isso é um diferencial. Muitas vezes as pessoas negligenciam. Lembra que eu falei dos 2 tipos de candidatos? Quer dizer, existem vários tipos de candidatos, mas aquele que muitas vezes valoriza demais o que é uma prova e aqueles que subestimam demais. Né? A gente precisa ter um balance para que tudo isso seja considerado. E como eu estudo para tirar um B2? Eu tenho mais ou menos B2 em listening, em speaking, em reading e writing B1. Bem, a gente vai falar um pouco disso também ao decorrer da nossa live aqui, Daniel, e aí eu entro mais em detalhes sobre isso, tá? Então, a base da prova, eu acho que vocês já entenderam. A gente vê o teste e a gente vai galgando, construindo o nosso nível de inglês, se é o caso, e ao mesmo tempo entendendo o que é esperado. Porque a fluência, ela faz com que você tenha a sua fala e você consiga sobreviver. Quando a gente fala de proficiência, já é um nível que exige um pouco mais, exige um maior comando e precisão do uso da língua. Quando a gente tem esse combo de conceitos dentro do formato da prova, que seria esperar que você se comunique com clareza, com estrutura e sob pressão, sabendo exatamente como performar dentro do tempo que te é dado, tendo como objetivo aquele parâmetro de nota, isso é o que definitivamente faz você passar numa prova como essa. Porque é uma prova que vai te abrir portas, porque ela precisa ser o espelho do nível de inglês que você tem. Entenda que não é o tipo de prova onde você vai se trabalhar pensando em bizus, onde você vai confiar que muitas vezes você vai buscar só uma dica aqui e ali, e isso vai aumentar o teu nível de inglês.
É uma prova que, sim, você pode explorar estratégias. Você precisa conhecer a prova, as partes da prova e saber como lidar com elas. E o que eu chamo de estratégia não é bizu. O que eu chamo de estratégia é otimização do seu tempo, saber como ler e saber como conduzir aquele tipo de questão. Saber exatamente o que é a sua nota, a nota que é exigida, né? Vamos dizer, o B2, o que é que essa nota espera de você, para que você saiba que precisa mostrar aquele tipo de linguagem dentro da prova. Dá para tirar B2 se eu tirar um 5.5 em todas as habilidades? Bem, para facilitar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma imagem para vocês visualizarem